Oi pessoal, então vamos aí continuar o nosso material, nosso projetinho MoTrack. O que vamos fazer agora? Nós vamos fazer a criação do acesso ao nosso banco de dados, ok? Então nós vamos realizar desenvolvimento de duas coisas, basicamente, da entidade e do nosso teste, do repositório. Isso já vai acessar o nosso banco de dados, eu explico mais detalhes, e vamos criar um teste unitário para testar esse nosso carinha. Então vamos criar aqui uma pasta, uma classe com o nome user entity. Pessoal, tem várias formas de estruturar o nosso projeto em questão dos pacotes e do nome das classes. Algumas notações que eu gosto muito de trabalhar é assim: se eu vou trabalhar com entidade, e estou criando uma classe ali que representa uma entidade, então eu gosto de colocar o nome entity, para deixar claro para o usuário, para o programador, né, o que ele está realmente usando quando ele for acessar o nosso código, que possivelmente, quando a gente está no mercado de trabalho, a gente está trabalhando numa equipe, e essa equipe geralmente vai ser formada aí por vários programadores, então tente adotar alguns padrões de nomenclatura e de estrutura do projeto. Então, primeiro, então, sempre a gente colocar o entity no nome, sabe, da entidade a gente estiver criando. Quando a gente for criar um repositório, a gente colocar repository no nome também da interface da classe que a gente estiver criando. E outra coisa, pessoal, que é uma outra forma de estruturar o projeto, eu poderia criar um pacote só para entidades, um pacote só para repositórios, um pacote só para os serviços e assim por diante. E colocar tudo referente a cada uma dessas partes nesse pacote. Outra abordagem, que ela é baseada numa coisa chamada de DDD, Domain Driven Design, que é a gente modelar a nossa codificação baseado em modelo de domínio. Ou seja, a gente olha as nossas entidades, a nossa estrutura do projeto e cria algumas definições, padrões de nomenclatura do nosso domínio, da nossa aplicação, e traz isso também para o nosso desenvolvimento. Então o que a gente está fazendo aqui, pessoal, eu vou criar uma pasta para cada parte do meu sistema. Então eu vou trabalhar com usuários, vai ser uma pasta user. Eu vou trabalhar com permissões, permission. Então assim, uma pasta, né, baseada no domínio que eu estiver trabalhando. Então eu estou trabalhando com o domínio de usuário aqui, e a gente vai criar aqui o nosso repositório e a nossa entidade e o nosso serviço. Então tudo referente ao usuário vai estar aqui nessa pasta. Qual que é a vantagem, pessoal? É que aí, se eu precisar trabalhar com informações do usuário, eu vou direto nessa pasta. Eu não preciso ficar procurando em pacotes distintos. Beleza? É uma outra forma que é bem interessante a gente trabalhar também. Então aqui a gente vai agora fazer a definição da nossa entidade. Então nossa entidade usuário aqui, base entity, Então, pessoal, o que a gente colocou até esse momento aqui? Então, estou definindo aqui que essa classe é referente a uma entidade. Estou referenciando que essa é a nossa entidade. Ela vai estar mapeando a nossa tabela tb_user. E aqui esse attribute override, pessoal, ele vai estar falando assim, coloque essa anotação sobre minha variável id que está dentro aqui, desse abstract persistable, beleza? Dentro da nossa base entity que está herdando o abstract persistable. Então eu vou colocar essa anotação @column. Para que serve essa anotação @column, pessoal? Primeiro, esse long aqui, estou dizendo que o tipo da chave primária lá da minha tabela, da tabela tb_user,
ela é um número, ok? Então, por isso que é um long. Se lá no meu banco de dados a chave primária fosse um varchar, um conjunto de caracteres, aqui precisaria ser um string. Se lá fosse um caractere, aqui precisaria ser um character. Se lá fosse uma data, aqui precisaria ser um date. Então, assim, o tipo da chave primária da minha tabela define o tipo da chave primária da minha entidade. Ok? Quando a gente tiver uma chave composta, aí é uma outra coisinha que mais para frente eu vou mostrar um exemplo com chave composta. Mas é basicamente quando a gente tem uma chave primária lá na nossa tabela, o tipo da chave primária da tabela tem de bater com o tipo da chave primária da minha entidade. Esse @column, então, ele está falando assim, ó, o nome da minha chave primária, da coluna da chave primária lá da tabela é pk_id. Então, se a gente vier aqui, ó, a gente dá uma olhada aqui, ó, no TB user, dá um alter table aqui para a gente ver as estruturas da nossa tabela. Então, aqui, ó, a chave primária, ó, a chave primária pk é a pk_id e é um autoincremento e é o número, beleza? Então, por isso que eu estou colocando essa anotação aqui, ó, esse attribute override. Então, aqui é sempre a id, né, que vai fazer referência à variável. E aqui, pessoal, só um ponto importante é, quando é que eu preciso colocar esse attribute override? Somente quando o nome da chave primária for diferente do nome id. No nosso caso aqui, como é pk_id, eu tenho que colocar o attribute override. O @table, eu só tenho que colocar ele quando o nome da minha entidade é diferente do nome da tabela. Ou seja, se eu tivesse criado aqui a minha entidade com o nome tb_user, beleza, eu poderia ter tirado essa anotação @table. Só que é o que eu gosto de dizer. Seria muito estranho eu ter uma classe com o nome tb_user. Isso é extremamente, sabe, feio para o nosso código. Não é o ideal. Beleza? Porque são contextos diferentes. Uma coisa é o contexto do nosso código e a outra é o contexto do banco de dados. Então, beleza, pessoal. E esse @int aqui é obrigatório, que define que é uma entidade. Então, isso daqui nós criamos a definição inicial aí da nossa entidade. Então, vamos agora mapear os campos. Então, pessoal, a minha chave primária, esse pk_id, eu não preciso colocar uma variável aqui para ele, porque ela já está na nossa superclasse, ou seja, lá dentro do BaseInt, que está dentro que é do Object Persistable, já tem a minha variável correspondendo à chave primária. Então, aqui eu vou colocar um mapeamento Então, pessoal, aqui eu estou então definindo 3 variáveis. Cada variável vai mapear uma coluna lá do meu banco. Então, essa daqui, a minha name, eu vou colocar aqui, pessoal, algumas anotações como exemplo aí para vocês. 120. Então aqui, pessoal, para que serve essa notação @column? Ela define alguns parâmetros para o nosso projeto. Toda vez que eu for salvar, né, uma entidade, um registro, o Spring, o Hibernate, ele tem condições de validar o objeto antes de ir para o banco. Então isso evita um trabalho realmente de verificar, de deixar o banco de dados dar um erro, para depois nossa aplicação realmente tratar isso. Então, essas anotações aqui, elas vão fazer uma tratativa do nosso objeto antes de mandar para o banco. Nesse caso aqui eu estou definindo o tamanho, né, de caracteres que esse name pode ter, e se aqui ele aceita valor nulo ou não. Beleza? Nesse caso aqui ele não aceita valor nulo. E esse name aqui, pessoal, ele define o nome da coluna lá do meu banco de dados. Então, no caso da coluna, é a coluna name. Eu poderia arrancar, pessoal, esse @column aqui? Poderia. O efeito, o impacto, de certo modo, possivelmente pode ser que nem seja realmente sentido aí na nossa aplicação. Mas eu gosto realmente de colocar porque realmente deixa mais claro aí o nosso projeto e o que a gente está utilizando. Então, o e-mail tem 255 caracteres. Ele não aceita valor nulo. E outra coisa que aqui
ele é um valor único, ou seja, eu não posso repetir o e-mail do usuário, beleza? Name, não, password, 128. Então, pessoal, se lá no banco de dados, por acaso, tivesse um nome diferente da coluna, era só vir aqui pegar e colocar. Então, vamos supor que lá no nosso banco de dados estava essa coluna aqui, a name, tivesse, em vez de ser name, fosse nome. Era só vir aqui pegar e colocar nome. Beleza? Que aí ele estaria mapeando, então, aquela coluna. Então, @column, basicamente, ele está apontando qual coluna que aquele atributo está realmente mapeando. E agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Eu vou criar os métodos getSet. Então, botão direito, source. E aqui, pessoal, a gente vai criar os métodos de getSet para as nossas variáveis. Então, aqui embaixo é basicamente o getSet de cada uma dessas nossas variáveis que nós colocamos aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um construtor. Então, vou ver aqui, ó, Generate Constructor Using Fields. Então, eu vou criar um construtor. Só um construtor aqui com cada uma das nossas variáveis. Beleza? Então, bem tranquilinho aí. Então, a nossa entidade está criada. Então, pessoal, essa entidade está mapeando a nossa tabela de usuário, a tb_user. E o nosso próximo passo, eu vou criar o repositório. Então, eu vou criar aqui uma interface, a user repository. Esse carinha aqui, ele estende a JPA repository, aqui user entity e aqui long. Beleza, pessoal, está criado então toda a nossa parte de acesso ao banco de dados. Então, só para vocês verem o tanto que é simples trabalhar com o Spring Boot em especial. É lindo, 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 lindo. Tranquilo? Então, ó, o que esse repositório vai servir para a gente? Ele, dentro dele, já disponibiliza vários métodos para a gente. O CRUD e algumas outras operações. O que é o CRUD? Então, utilizando esse repositório aqui, utilizando esse JPA Repository, ele já disponibiliza para a gente método para inserir um novo registro no banco, para atualizar um registro já existente no banco, para deletar um registro, para listar todos os registros, para buscar um registro baseado na chave primária, para deletar todos os registros, para buscar paginado todos os registros, ordenado. Então, assim, esse repositório ele já tem tudo isso. Uma coisa que eu gosto de dizer para meus alunos é qual que é a diferença entre um DAO e um repositório. As diferenças que nós temos, geralmente o DAO a gente tem de construir toda a estrutura básica dele. Então a gente tem de construir um generic DAO, que são as operações básicas, e todos os DAOs herdam. E aqui a gente já tem isso pronto, então a gente não tem de fazer esse DAO genérico. Outra coisa, que quando a gente trabalha com repositório, lá no DAO a gente sempre tem de escrever SQL ou HQL, ou seja, colocar link, escrever queries, strings para fazer consultas no banco. Com repositório não é necessário que a gente faça isso em todos os casos, beleza? Então a gente consegue, só pela definição dos nomes dos métodos, realizar essas operações, ok? Mais para frente eu vou explicar para vocês essa forma diferente de consultas, ok? Então o nosso repositório está aqui criado. Vamos agora criar um teste unitário. Então, pessoal, para que serve esse teste unitário? Este teste unitário, pessoal, ele vai ser responsável por realizar o teste do nosso repositório sem que eu tenha de desenvolver toda a aplicação, beleza? Então, a gente vai testar parte a parte da nossa aplicação aí, utilizando testes unitários. Só que eu não vou entrar em detalhes de que é um testes unitários, boas práticas, como criar realmente, porque é muito extenso essa parte de teste unitário. Então a gente vai usar aqui simplesmente para testar o acesso ao nosso repositório, ao nosso banco de dados. Funcionou, pronto, acabou. Se tiver algum erro a gente corrige, e é isso que a gente vai usar o teste unitário.
Pessoal, eu vou finalizar o nosso vídeo por aqui. No nosso próximo vídeo, eu já venho mostrando para vocês o nosso teste unitário. Lembrando, pessoal, vai ser bem tranquilo o restante do material para a parte de acesso ao banco de dados. Por quê? Uma vez configurado nosso projeto igual está aqui, sabe, criar o restante é muito rápido. É muito rápido. Beleza? O mais chato é às vezes fazer a primeira configuração. Então, pessoal, um abraço para vocês e até o nosso próximo material.